como eu estava comentando agora com Bruna, seguinte, esse conteúdo aqui a gente tem que, se teve uma duvidazinha, volta nele, dá uma olhada, dá uma lidazinha, não tem jeito, conteúdo difícil que é grande demais, tem que dar uma lida antes, tá? Mas o que eu vi até agora? Eu saí de campo, eu saí de potencial, eu saí de partículas paradas, tá? E entrei no mundo com partículas em movimento, tá certo? E uma das coisas que eu comecei, eu saí de um mundo onde a partícula estava parada e caí no mundo onde elas estão em movimento, que foi quando eu comecei a falar de corrente. Tá, corrente não vai muito longe, não. Corrente é o último capítulo, né? Eu estou passando por o módulo. Esse aqui é o módulo 4, né? Eu vou passar para o módulo 5. Então, corrente elétrica, né, são cargas em movimento. Corrente elétrica, que é o Izinho lá, né? Eu falei, o I é uma quantidade de carga que está movimentando ao longo do tempo aí. Tá, elas estão movimentando aonde? Em que? De que jeito, né? Bem, nós falamos de corrente elétrica em fluidos, mas daqui para frente a gente vai basicamente, né, não, daqui para frente a gente vai falar só, a gente falou de fluidos só para ampliar um pouco a ideia de corrente elétrica, mas a gente vai lidar com corrente em sólidos, tá certo? Em sólidos. Então tem elétronzinhos aqui movimentando num sólido, tá certo? Só que isso aqui só foi possível porque alguém gerou um campo elétrico aqui. O que é um campo elétrico, né? Alguém gerou uma diferença de energia. O que é diferença de energia? Potencial. É tudo que eu tinha estudado antes. Por isso que eu falei que é essencial a gente ficar esperto com isso aí. Tá certo de ficar esperto, perdão, que eu estava admitindo a pessoa aqui. A gente ficar esperto com isso por isso. São cargas negativas aqui, ó. São cargas negativas. Então alguém estabeleceu um campo elétrico aqui, né? Existe um campo elétrico nesse fio aqui, ó. Porque senão, se não existisse um campo elétrico, isso já é o pré-requisito que eu falei. Se não existisse se não tivesse um campo elétrico aqui, não teria uma força atuando sobre esse elétron aqui, ó, para levá-lo a algum lugar. Se eu for pensar em termos de força, né? Então, não surgiria uma força aqui impulsionando esse elétron aqui para frente, tá? Eu posso pensar o quê? Que aqui então é como se aqui tivesse, aí vai vir a ideia de bateria, né? É como se aqui tivesse um grande polo, um polo que, se o campo está saindo daqui, aqui é um polo, já que eu coloquei os elétrons em azul mesmo. Aqui é um polo, como se fosse um polo positivo, né? Para estar atraindo esses elétrons aí, né? E aqui atrás é como se aqui tivesse o contrário, né? Tivesse aqui um polo negativo, né? De forma que está repelindo os elétrons aí, ó. Tá certo? Grosseiramente seria isso aqui, tá? E isso aqui é um potencial zero. E esse aqui é um potencial, sei lá, minha bateria de 9 volts. Pelo menos os exemplos que eu vou dar agora é isso. Então, aquela DDP de antes, né, lá do capítulo, não lembro mais, M alguma coisa, M3, se eu não me engano, falava dessa diferença de energia. Lá no M1, M2, falava de força e de campo, né? Agora que eu já sei o que é corrente elétrica, né, e que ela está passando em um determinado material, né, esse fio de cobre aqui, ó, eu também já estudei esse fio de cobre, tá? Como assim eu estudei esse fio de cobre? Eu sei que ele tem que ter um. Eu já estudei as propriedades dele que impedem ou facilitam a passagem de corrente, né? É lógico que eu acabei de falar que ele é de cobre, então eu escolhi um material para construir esse fio. O comprimento desse fio é importante demais e a área desse fio é importante. Então, o que eu acabei de fazer? Construir um fio para conduzir a minha corrente elétrica, tá? Essa é a segunda lei de Ohm, tá? Importante demais. A primeira lei tem a ver com essa diferença de energia aqui, com esse potencial, né?
que fala sobre Verri, tá certo? Que fala sobre Verri. Que já que você conhece o R, né, e sabe que tem uma corrente que vai passar para lá, vai passar por ele, né, você conhece o R, o material, né, o cano que está deixando passar sua água, como se fosse isso, né? O cano que você está deixando passar sua água, como se você tivesse acabado de construir esse cano. Escolhido o comprimento, escolhido o diâmetro, e estudou esse cano e está aqui. Está aqui, esse cano. Qual que é o objetivo dele? Deixar passar corrente elétrica. E isso só vai acontecer se você der uma diferença de potencial para ela, ou seja, se tiver energia, esse elétron passa. Tá certo? Beleza, então agora vem a necessidade do M5 de eu começar a colocar isso em prática, né? Começar a falar de resistências, de resistores, que é esse próximo capítulo aí. Ô letra, hein? Resistência. Ou, no caso, resistores. Resistores. Eu gosto de pensar, eu acho que é mais fácil, tá? Ó, eu vou começar a ligar dispositivos eletrônicos e elétricos e ver o que acontece, tá certo? Porque eu sei que é resistência elétrica, né? Mas cada dispositivo, cada lâmpada, cada TV, geladeira, cada equipamento eletrônico, ele tem, né? Ele tem uma certa resistência, né? Essa resistência já foi discutida aqui, certo? E se essa resistência é alta, eu preciso de muita energia, muita voltagem para que passe uma corrente por esse cano, por essa resistência, certo? E essa energia vem justamente daqui. Depois eu vou falar de potência. Então, resistores é como se fossem dispositivos. E tem algumas maneiras de associar esses de associação, de associações, né? Desses resistores. Como assim? Vamos tentar ser menos teóricos. Eu tenho diversos dispositivos aqui. Resistência elétrica. Eu não vou entrar em resistência elétrica. Ó. Até a cor aqui, ó. Essas cores está relacionado com a voltagem dele. Até a cor muda quando eu triplico, quadruplico, sei lá, chega a 100 aqui, ó. 90. Ó, o máximo aqui, 120 ohms. Até a cor mudou. Então cada cor está relacionado com até a gente chegar nesse 150, nesse 120 aqui, ó, as cores estão relacionadas. Por exemplo, essa cor mais afastada aqui, que está dourada, significa o erro da leitura, ou seja, é 120, mas tem um erro aí de uns 5%, dá 10%, por exemplo, entendeu? Como assim, Carlos? Vai. É 120, mas posso ter um erro aí na hora de medir de uns 10 ohms, né? Então isso aqui está relacionado com erro e essas três primeiras aqui com aquele 120, tá certo? Esse primeiro aqui com a centena, que é o 100, né? Esse daqui com o 20, esse aqui com 0, então dá 120. Cada cor representa uma ordem de grandeza, mas nem engenheiro mais hoje olha isso. A gente simplesmente chega aqui e mede, né? Ou calcula a resistência, certo? Mas eu prefiro mexer com lâmpadas, tá? Então, eu prefiro mexer com lâmpadas. Mas aquele R de resistência é esse aqui, ó. Quando eu monto um circuito, vamos mexer com lâmpadas, né? Que eu falei que lâmpadas. Então, cada lâmpada ela tem uma resistência. Vou até colocar valores aqui, ó. 10 ohms. Então eu acho que a lâmpada faz mais sentido pra gente. A resistência é o que? Ela está consumindo energia ali, cara. Tá, mas aqui eu prefiro a lâmpada porque eu sei que está consumindo energia elétrica para luminosa, certo? Então vamos pensar na lâmpadazinha aí. Eu vou colocar aqui um hidrômetro, né? Como se fosse um hidrômetro. Vou colocar aqui um medidor de corrente elétrica. Esse carinha aqui está medindo a quantidade de elétrons que passa aqui, tá certo? Beleza. Então tá, vou ligar ela em outra lâmpada, por exemplo. Opa, perdão, ligou errado aqui. Vou ligar em outra lâmpada.
Quando eu coloco outra lâmpada assim, no caminho, ó, no mesmo caminho que a lâmpada anterior, ou seja, eu não tenho opção para ir para outro lugar, sei lá, ninguém colocou um fio aqui, ó, para ir para outro lugar, não tem opção para isso. Eu digo que essas duas lâmpadas estão ligadas em série, ok? Isso é fundamental, estão ligadas em série. Beleza, está faltando algumas coisas aqui ainda. Será que a corrente que passa lá nas lâmpadas é a mesma que passa, que sai da bateria? Bem, se você tem alguma dúvida em relação a isso, vamos colocar um medidor aqui também. Vou colocar algumas baterias para acender essas lâmpadas. Tá? Poderia colocar uma só, tá? Ou três, né? Tanto faz. E pronto, vamos colocar uma chave, né? E pronto. Prontinho, meu circuito está pronto. Isso é o circuito elétrico, tá certo? Isso é circuito elétrico. Tem a ver com esse capítulo novo agora, tá certo? Acabei de montar um circuito elétrico. Eu tenho fonte, eu tenho um interruptor, eu tenho medidores de corrente elétrica e tenho lâmpadas que são meus dispositivos elétricos. Ou poderia ter colocado resistência. Não coloquei resistência porque, né, as outras opções aqui são irrelevantes. Depois eu discuto elas. Eu poderia ter colocado aqui uma resistência, mas eu prefiro colocar a lâmpada que faz mais sentido. Tá certo? Vou medir a minha energia total. Bem, quando eu tenho pilhas ligadas assim, ó, que eu chamo em série, né, na sequência, eu somo a voltagem delas, tá ok? Porque tem outra maneira de ligar? Tem outra maneira de ligar, né, que eu chamo de paralelo. Quando eu faço assim, ó, eu ponho uma do lado da outra, aí eu ligo uma, não é que eu vou ligar uma na outra, né? Senão eu vou fazer um curto-circuito aqui. Vou usar eu faço isso aqui, ó. Quando eu ligo elas uma do lado da outra, isso aqui é uma ligação diferente. Se eu for medir, eu vou ter 9. Então eu tenho duas maneiras de ligar bateria. Essa daqui, que é a mais comum, que é uma do lado da outra aqui, ó, tá? Como está no circuito aqui. E tenho em paralelo, tá? Há algumas situações que eu coloco as pilhas em paralelo, sim, né? Quando eu quero 9 volts do mesmo jeito. Então por que você não põe uma só? Porque eu quero mais carga, mais corrente, mais energia, mais corrente, ok? Aqui é como se eu estivesse usando, né? Quando eu coloco uma do lado da outra, assim, é porque eu quero 9 volts, porque meu equipamento às vezes só funciona com 9 volts. Se eu colocar mais de 9 volts, ele vai queimar. Se eu colocar menos de 9 volts, ele nem vai ligar. Então ele precisa de 9 volts. Ótimo. Aí, só que, por que eu não ponho uma pilha só para economizar? Porque às vezes eu preciso de 9 volts, mas eu quero uma durabilidade maior. Eu quero mais corrente, mais tempo de vida, mais tempo de funcionamento. Então, às vezes eu uso duas, três, quatro em paralelo. Então, isso aqui é uma ligação em paralelo de pilhas e essa aqui é uma ligação em série, ok? Ligação em série, eu somo as voltagens, tá? Se tivesse 10 aqui seria 90, você vai somando. E aqui não. Aqui, se eu tiver 10 de 90 volts, vai ser 9 volts que meu equipamento vai medir. Beleza? Então tá aí. Quanto que eu tenho nas lâmpadas? Nada ainda, porque eu não liguei a lâmpada ainda. Tá certo? Não está funcionando, ninguém está levando energia para lá. Certo? Vou tirar daqui só para não confundir. Beleza? Então tá aí. Vamos colocar esse negócio para funcionar, né? Quando eu colocar esse negócio para funcionar, eu tenho elétrons movimentando aqui saindo do polo negativo. Agora, se eu quiser pensar em corrente, aí a corrente elétrica, por convenção, estão lembrados que eu comentei isso? Por convenção, sai do polo positivo. Ó. Passa na minha lâmpada, passa nos meus medidores de corrente e vão embora, beleza? Se eu quiser pensar em elétrons, eu gosto muito de pensar em elétrons, mas não esqueça que o sentido contrário à corrente, na hora que a gente for marcar a corrente elétrica, ela sempre sai do polo de maior energia. Esse polo aqui é o polo de 9 volts, tá? Ou então você pode pensar em elétrons, beleza? Bem, isso aqui é um circuito simples, com duas lâmpadas funcionando. Observe que elas têm o mesmo brilho, tá? Por quê? Porque tem a mesma
resistência porque estão recebendo a mesma energia. Meu voltímetro aqui deu um probleminha. Ele desapareceu. 9 volts, tá? Aí quanto que tem para outra lâmpada? Para as duas juntas tem 18, né? Para cada uma tem 9. Aqui é fácil porque elas são idênticas, então a energia dividiu igualmente. A corrente elétrica que está levando essa energia lá nas lâmpadazinhas é 0,9 amperes, tá ok? Essa é a corrente, e é a mesma. A corrente que sai daqui da bateria, olha, observe que a corrente que sai daqui da bateria é 0,9. Tá ok? Ela passa lá, ó, depois de passar por uma lâmpada, ela tá lá 0,9. E ela volta para a bateria 0,9. Beleza? Você podia cansar de fazer isso aqui, ó, né? De verificar isso aqui. Né? Se eu quisesse colocar uma antes e uma depois, ficou torta aí, né? Colocar um amperímetro antes, né? Amperímetro é medidor de corrente, né? Porque esse A é de amperes. Então colocar um antes, um depois, um lá no meio das lâmpadas, só para você ver que é a mesma corrente. Essa é uma das características mais importantes do circuito em série. Se você quer a mesma corrente passando em todo mundo, você tem que colocar em série. Tá? Eu vou mostrar o próximo, que diferente. Mas vamos ver quais são as vantagens e desvantagens dessa ligação aqui, tá? Bem, característica importantíssima é essa daqui, a corrente que passa é a mesma para todo mundo, tá ok? Uma desvantagem, se uma lâmpada queimar, né, que seria o mesmo que romper uma ligação aqui, acabou, o circuito não funciona mais, tá certo? Então essa é uma característica importante aí do circuito em série, tá? Do circuito em série. Uma coisa que era circuito em série e não é mais já há algum tempo, era a iluminação da árvore de Natal. Ela era toda em série. Qual que é o problema de você colocar 10 lâmpadas em série? Que se uma, você não sabe qual, se uma queimar, interrompe a corrente no circuito inteiro. Então, até você achar, você teria que testar uma por uma, né? Então, isso aí era uma coisa que acontecia, né? Não acontece mais. Então, essa é uma desvantagem do circuito em série. Vamos pensar, se eu levasse isso aqui para minha casa, daria certo esse tipo de circuito? Bem, vão entender que queimar uma lâmpada seria o mesmo que desligar a lâmpada, né? Então tá. Então vamos pensar nisso. Então vamos colocar uma chave aqui, ó. Queimar uma lâmpada seria o mesmo que. Tá faltando memória aqui, né? Queimar uma lâmpada. Deixa eu só tentar rever ela aqui. Queimar isso. Queimar uma lâmpada seria o mesmo que desligar a lâmpada, né? Porque a corrente para de passar lá, ó. Então, se você desligasse uma lâmpada da sua casa, tudo da sua casa ia desligar também. Seria uma extrema desvantagem, né? Você quer ligar, mesmo que você separe os circuitos, né? Tomada tá tudo em série, lâmpada tá tudo em série, chuveiro tá tudo em série, beleza. Tem dois chuveiros na sua casa, tá em série. Tem 10 lâmpadas na sua casa, tá em série. Tem 10 tomadas na sua casa, tá tudo em série, beleza. Aí você ligou um quarto, você liga todo mundo, porque estaria tudo em série, certo? Porque se você deixar uma lâmpada desligada, a outra não acende. Então não seria uma vantagem e o seu sistema em casa com certeza não é assim, né? Se fosse tomada, se você não tivesse usando uma tomada, nenhuma funcionaria. Então pensa o desconforto que seria, né? Porque você teria que ligar colocar todos os seus dispositivos na tomada para usar um só, né? Chuveiro ia ter que usar os dois. Então a desvantagem do circuito em série é essa, tá? Então a corrente é a mesma, né? A voltagem é dividida proporcionalmente, ó. É lógico que aqui vai ser dividido 9 para um e 9 para o outro, tá certo? Mas a corrente eu vou mostrar como é que calcula, tá? Então, eu sei que é 9, né? Mas eu vou mostrar como que calcula e como que calcula a resistência aqui também, né? Essa é a resistência em série,
Beleza? Então, com certeza a gente já percebeu aqui, se tiver alguma dúvida, obviamente, só falar, que o circuito residencial, o circuito da nossa casa não é em série. Pode ter uma lâmpada, outra que você tenha a impressão que está em série. Fala, ah, não, quando eu ligo tal lâmpada, cara, acende essas três aqui, ó. É bacana, mas com certeza, se uma queimar, as outras duas continuam funcionando. Você está usando o mesmo interruptor para ligar as três, mas elas não estão ligadas em série, porque senão uma queimasse, as outras também desligariam, tá? Então, iluminação que usa LED, né, é muito comum isso. Em salas, né, em sala que tem uma, duas lâmpadas é muito comum isso. O interruptor é o mesmo, mas se uma lâmpada queimar, a outra não apaga, né? Então, é a forma de ligar que está em série, né? Eu vou mostrar aqui depois, mas não a forma de ligar está em série, mas não as lâmpadas entre si. Mas antes, vamos fazer umas continhas aqui, tá? Vamos fazer umas continhas aqui. Deixa eu tirar o meu carinha daqui. Vamos fazer umas continhas aqui. Que tipo de conta que eu faço nesse tipo de circuito aqui? Aqui eu faço o seguinte. Esse circuito aqui, vamos para as características mais importantes aí sobre ele. Vamos levantar as características mais importantes, porque aí eu vou entender qualquer circuito, tá? Esse aqui é um circuito em série, depois eu vou falar de um circuito em paralelo, e depois eu vou falar de um circuito misto, tá? Vou misturar os dois. O que mais cai? Obviamente que é o misto, né? Mas eu entendi individualmente que acabou. Corrente elétrica é a mesma. A corrente elétrica que passa aqui, ó, tá? É a mesma corrente elétrica que passa, opa, perdão, a corrente elétrica que passa aqui, né, que está passando aqui, é exatamente a mesma que passa aqui, ó. Beleza? Bem, eu só não coloquei o sentido correto. O sentido da corrente é o contrário dos elétrons, né? Sai do polo positivo aqui embaixo, não do negativo. Então, a corrente que passa é a mesma. Essa aqui é uma característica. Então, a minha corrente total, né, a que sai daqui da minha bateria, que é o 0,9, que eu já sei, mas eu vou ensinar a calcular, é exatamente a mesma que passa em um. Opa, é a mesma, perdão. É a mesma que passa em um e, obviamente, que é a mesma que passa em dois. Voltagem. Você viu aqui que eu tinha 18 volts ao todo. É a minha voltagem total. Vocês viram que aqui em V1, por elas serem iguais, né, eu tenho 9 volts. E aqui, né, por elas serem iguais, eu tenho 9 volts. Mas eu teria uma divisão aqui proporcional. Se esse aqui fosse 20 volts, e é fácil ver isso, se fosse 20 volts, vamos colocar ela 20 volts. Se eu colocar ela 20 volts, 20 volts, já mudou. Primeiro que a corrente mudou, a corrente é menor, porque está mais difícil. Antes eu tinha duas de 10, agora eu tenho uma de 10 e uma de 20. Uma de 10 e uma de 20, né? A corrente diminuiu porque aumentou a resistência. Está mais difícil de passar lá agora, tá? E a voltagem também mudou, tá? Tudo bem, a total é obviamente que é a mesma, né? Só que agora, o que acontece? Essa daqui precisa de mais energia do que a outra. Para essa corrente passar aqui, ela precisa do dobro de energia do que para passar aqui. Ó. Aqui é só 10 ohms, né? Eu preciso de 6 volts, né? Antes eu tinha 9 porque as duas eram iguais. Aí essa daqui que tem o dobro da dificuldade, eu preciso do dobro de energia, senão a mesma corrente não passa lá. Então, para essa daqui eu preciso de 12 volts e para essa daqui eu preciso de 6. Somando as duas, obviamente que eu tenho energia total, que é os 18 aqui da bateria, tá? Então, se eu triplicar isso aqui, eu vou triplicar a energia que passa aqui, tá certo? Se eu pular para 30,
né? Se eu pular para 30 aí, difícil é parar no 30. O que eu fiz? Eu tripliquei a energia que passa aqui, a corrente diminuiu, porque ficou mais difícil ainda de passar. A minha voltagem, né, continua 18, só que ficou 4,5 para cá e 3 vezes 4,5, né? 3 vezes 4,5, porque eu estou com a dificuldade aqui 3 vezes maior. Então 3 vezes 4,5 vai dar os 13,5. Né? Então sempre vai ser assim, sempre vai dividir proporcional. Quem precisa de mais energia, né, para passar num determinado obstáculo, vocês viram que os brilhos diminuíram? Né? Os brilhos diminuíram. Essa daqui está brilhando mais porque ela tem mais resistência e teve que ficar com a maior parte da energia. E essa daqui está brilhando um pouco menos, porque tem a mesma corrente, mas a resistência e a energia, a voltagem é bem menor, certo? Então outra característica que eu percebi, né, que a voltagem, né, total, que a voltagem total, ela é a soma, independente de qualquer coisa, ela é a soma da voltagem 1 com a voltagem 2. Sempre, né? Lógico. A energia tem que se conservar. Se eu tenho 18 aqui, eu tenho que distribuir esses 18 ao longo do circuito aí. Beleza, mais alguma característica? Não. Aí quando eu vou olhar a fórmula, eu não estou gostando desse V meu não. Quando eu vou usar a fórmula, né, que é VRI, aí, beleza. Quando eu vou usar o VRI, eu vou aplicar o VRI agora, tá? Só que antes eu tenho que entender o que eu faço quando eu tenho duas resistências no meu circuito, né? Eu vou mostrar aqui como que a gente faz, tá? Depois eu mostro a continha aqui, como se eu já soubesse. Então, a voltagem total é a soma das duas, beleza. Corrente é a mesma para todo mundo. Essas são as características que eu percebi. Então, agora eu vou descobrir como calcular o R resultante, já que eu tenho dois R's aqui, né? R1, resistência 1 e resistência 2. Tá certo? Beleza, então. Voltagem. Voltagem total. Qual que é a voltagem total? Bem, seria o R. Vou só substituir aqui. O R total e a corrente total. Beleza. Quem que é V1? Naturalmente que é o R vezes 1, o R1, vezes a corrente que passa no I1. Mas é a mesma, né? Que passa em todo mundo. Mais V2. Quem que é V2? R2 vezes a corrente 2. Como as correntes são todas iguais, eu posso cortar aqui, não posso? Então eu cheguei à conclusão que a resistência total de um circuito assim em série, basta você somar R1 mais R2. Só isso. Vamos ver se é isso mesmo? Então quem que é a minha resistência total aqui? Bem, minha resistência total aqui vai ser 10 ohms, 10 ohms da resistência 1, mais 10 ohms da resistência 2. Minha resistência total é 20 ohms. Beleza? Então esse negócio de ligar em série aumenta demais a resistência, né? Porque você soma toda, se tivesse 10 aqui, cara, eu ia somar as 10. Então, esse negócio de ficar ligando em série é uma coisa que aumenta demais a resistência. Beleza? Beleza. Vamos jogar VRI para descobrir quem que é a corrente? Tá, eu sei qual que é a corrente, mas vamos calcular, jogar VRI para calcular a corrente. Quem que é o V? 18 volts, que é a voltagem total. Resistência total, acabei de descobrir aqui, ó, 20 vezes I. Então a minha corrente aqui vai ser 18 dividido por 20, que vai dar o 0,90 amperes. Então a conta mais difícil, a única coisa que eu vou fazer aqui é sempre jogar em VRI. O meu objetivo sempre é o quê? Descobrir quem que é a corrente, tá? Então é isso que eu vou fazer. É lógico que tem hora que vai ter uns circuitos mais complicados, mais menos simples, né? Vamos dizer assim. Não é complicado, difícil de resolver, não. Que eu vou especificar assim, eu quero saber a corrente que passa só na lâmpada tal, ou só na lâmpada X. Então eu vou ter que entender como que a corrente divide. Aqui não, porque o circuito é simples, ele é um circuito em série. Né? Onde uma corrente passa, tem que passar a outra também. Então, o que eu tenho que saber disso aqui? Já foi metade do capítulo. Que ligar em série
talvez eu exagerei um pouco, né? Ligar em série é só somar as resistências. Pronto, tá certo? Vantagens e desvantagens. Características, vamos pensar assim. Não vou pensar em vantagens e desvantagens, não. Características. A corrente no circuito em série é sempre a mesma. A voltagem é só somar, ok? Esse VRI eu vou usar ele, gente. Até onde o material, não, o livro de vocês está falando que não precisa, eu vou usar. Eu não vou acrescentar nenhuma fórmula, eu vou ensinar a usar com essa daqui, tá? Próximo capítulo, não, M4, né? M6, se eu não me engano, o M6 está ensinando um tanto de fórmula diferente. Eu vou usar isso aqui, ó. Eu acho bem mais fácil resolver sempre com isso aqui. Então, entenda essa fórmula que ela vai servir para qualquer coisa, tá certo? Eu olho muito a unidade. Se eu estou chamando de volts, então é voltagem, pronto, acabou. Ah, não, cara, isso aqui é uma voltagem diferente. É de uma bateria, não sei de que jeito, a gente chama de força eletromotriz. Mas é volts do mesmo jeito, tá? Não vou ficar criando problema, não. Então, essa daqui é uma característica importantíssima do circuito em série. Tranquilos? Se eu tivesse um circuito em série mais complicadinho para resolver, tá certo? A questão é a seguinte: eu vou representar, não é bonitinho assim, né? Tem algumas situações que a gente representa da seguinte maneira. Num desenho, não aparece a lâmpada. No lugar da lâmpada aparece uma resistência assim, ó. Ele chama de R1. O que é isso? Pode ser uma geladeira, pode ser uma TV, pode ser uma lâmpada, pode ser um chuveiro, pode ser qualquer coisa, tá? Aí ele vira e fala, isso aqui tem 5 ohms. Ah, beleza. Aí eu liguei em um outro equipamento da sua casa aí, né? Que eu vou chamar de R2, que pode ser uma TV, pode ser um chuveiro, sei lá, que tem 10 ohms. E eu liguei num terceiro equipamento aí, mas tudo ligado em série, ó, R3, que tem lá, sei lá, 15 ohms. Aí eu liguei isso aqui tudo numa chave. Como é que a gente representa a chave no circuito? Assim, ó. Pena que não aparece. Às vezes aparece bonitinho lá. E põe um CH de chave. Tem que ligar isso aí para funcionar. E bateria, como é que eu coloco bateria? Bem, se tiver uma só, eu ponho um polo. Opa. Eu ponho um polo maior, que representa o polo positivo, ok? E ponho um polozinho menor. Tá? E pronto, só ligar aqui, ó. Depois eu vou fazer esse lá no aparelho. E se fosse mais de uma pilha, cara? Bem, tem hora que a gente representa mais de uma pilha assim, ó. A gente coloca um polo. Como que a gente ligaria essas pilhas? Não é um polo positivo, um negativo. Aí depois a gente não põe outro polo positivo e outro negativo? É assim que a gente faz. É assim que a gente fazia aqui. Olha lá, negativo, positivo, negativo, positivo. E é assim que a gente vai fazer aqui, ó. Então isso aqui seriam duas lâmpadas, ó. Como tem duas pilhas, perdão, como tem um polo positivo e um negativo, um positivo e um negativo, então eu tenho 9 volts aqui, mais 9 volts aqui, são duas pilhas. Ou eu posso simplesmente chegar aqui e falar assim, minha pilha é 18. É muito comum fazer isso, beleza? Então isso aqui é uma maneira de representar, tranquilos? Aí próxima aula eu apresento o circuito em paralelo, né? E resolvo um ou dois desse aqui só para facilitar e faço algum em paralelo, beleza? E começo em paralelo, né? Perdão.